Boa tarde a todos. Espero que estejam todos bem e que estejam gostando do terceiro Encontro Nacional dos Produtores de Pitaia. Me chamo Lavínia e serei responsável pela mediação da próxima palestra. Mas antes, gostaria de fazer um agradecimento especial à Associação Brasileira dos Produtores de Pitaia e aos demais parceiros envolvidos por promover esse tipo de evento que permite a troca de conhecimento entre produtores, pesquisadores, extensionistas e entusiastas. Buscando unir forças para promover a cultura da pitaia no Brasil e com parcerias internacionais, comunico que a Abra Pitaia está aberta a novos associados. Então, se você tem interesse e ainda não é associado, entre em contato com o pessoal da Abra Pitaia. Além disso, a Abra Pitaia está com uma novidade, que é o aplicativo Universo Abra Pitaia. Esse aplicativo ele reúne diversos conteúdos sobre a cultura da pitaia, entre outras funcionalidades. Vocês podem estar acessando pela loja de aplicativos do celular de vocês. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar o professor Dr. Eduardo Buxa Emerick. O Eduardo é graduado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, possui mestrado e doutorado em fitotecnia também pela Universidade Federal de Lavras e pós-doutorado no Departamento de Ciência do Solo pela mesma instituição. Atualmente, é professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM Campus Uberaba. Eduardo tem experiência na área de agronomia, olericultura, nutrição mineral de plantas e fertilidade do solo, fertilizantes de eficiência aumentada, emissão de gases causadores do efeito estufa por fertilizantes e propagação de plantas. Além disso, o Eduardo é professor orientador responsável pelo Núcleo de Estudos em Agricultura Funcional, o NEAF-IFTM, e atual tutor da empresa júnior do curso de Engenharia Agronômica do IFTM Campus Uberaba, a AgroRoots. Eduardo, por favor, a palavra está com você. Boa tarde a todos, uma honra estarmos aqui reunidos hoje. Em primeiro lugar, agradecer a Lavínia aí por ter aceitado essa mediação da palestra. Fiquei muito feliz, tenho certeza que a gente vai ter bastante informação para discutir hoje aqui. E gostaria de agradecer também a Abra Pitaia pela oportunidade não só de falar aqui hoje, de estar presente nesse evento, mas também pela possibilidade de trabalhar com a pitaia, de desenvolver experimentos, e essa parceria que a gente tem estreitado a cada dia, pessoalmente na figura do Sebastião, é muito importante, e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, que a gente possa ter uma tarde de bastante aprendizado e que possamos desenvolver bastante a cultura, as ideias, e que a gente saia daqui cada dia melhor, né? Amanhã, inclusive. Vou compartilhar aqui a apresentação. Espero que todos estejam assistindo, tá ok, pessoal? Sim? Perfeito, viu, professor? Que bom. Nossa palestra vai ser sobre a utilização de micronutrientes em pitaia. Dr. Eduardo Saldanha falou bastante sobre fertirrigação e com muita propriedade, uma palestra excelente, e eu espero poder complementar as informações que ele falou, que a gente construa esse conhecimento aí em comum, né? Então vou falar de uma forma um pouco diferente da que ele falou e complementando o tema, para que fique mais claro, para que os produtores possam levar isso para o campo, para que a gente possa desenvolver a cultura. A gente sabe que pitaia é uma cultura relativamente nova no Brasil, e que o nosso país, o Brasil, é um país muito grande, com uma diversidade de climas, de solos, de realidades tecnológicas também, e a possibilidade de aplicar tecnologia, de melhorar a eficiência na produção e de melhorar também a qualidade do produto, não só a produtividade, mas também a qualidade, é muito importante. Então, esse conjunto de fatores, ele vai levar ao sucesso da cultura no país. Cada vez ela tende a crescer mais, né? O mercado consumidor está aumentando e os produtores também estão desenvolvendo a cultura. Que bom que a gente tem essa oportunidade de discutir hoje aqui.
né? Eu falo em nome do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, onde sou professor, no meu núcleo de estudos em agricultura funcional, que desde já eu já agradeço todos os membros aí pelo esforço que tem sido feito, mesmo em período de pandemia, para que a gente possa desenvolver trabalhos de pesquisa científica, e também abra a Pitaia pela parceria já aí consolidada e que tende a crescer a cada dia, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre nutrição, genótipo e fenótipo, né? A gente sabe que a nutrição é fundamental para qualquer tipo de vegetal, para que as culturas agrícolas se desenvolvam adequadamente, a gente tem que fazer uma adubação adequada, e que essa adubação adequada, ela está diretamente ligada ao genótipo e ao fenótipo dessas plantas. Como assim? O genótipo, ele é variável, né? E algumas espécies, elas vão apresentar... Estava sem câmera, me desculpem. Elas vão apresentar-se diferente dependendo das condições climáticas, dependendo das condições ambientais, das condições edafoclimáticas, de uma forma geral, a que elas estiverem expostas, né? Então, a gente pode ter fenótipos diferentes, a gente pode ter reações diferentes de um mesmo genótipo. Então, as regiões onde a gente tem os cultivos, elas são fundamentais, e as condições a que essas plantas estão sujeitas, tá? Então, cada espécie, cada variedade e cada uma dessas condições a que as plantas são expostas, vão exigir uma demanda nutricional diferente. Isso é muito importante que a gente entenda. O Eduardo falou na palestra anterior, né, sobre as fases de desenvolvimento. Então, a planta, ela nem sempre vai ter a mesma demanda de nutriente ao longo de seu ciclo. Isso é muito importante que a gente pense e que a gente reflita sobre isso. Se uma planta, ela ainda não tem uma massa verde suficiente para se desenvolver, para produzir, não adianta a gente carregar em fertilizante, a gente fazer uma adubação além do que ela precisa. E também, a gente não pode fazer uma adubação abaixo do que essas plantas precisam. Então, quando a gente fala em nutrição, a gente automaticamente vai estar falando também em equilíbrio. E a nutrição das culturas está ligada diretamente à qualidade e à produtividade. Não adianta você ser muito produtivo de um produto que não tenha qualidade. E não adianta você ter uma qualidade que te custe muito e que você tenha uma baixa produtividade. Então, a gente precisa fazer uma caminhada contínua para que a gente obtenha qualidade e produtividade. Respeitando esses estágios de desenvolvimento da planta, favorecendo também a sanidade desses vegetais, a resistência que eles têm, não só climática, mas também a pragas, a doenças, para que eles se mantenham eficientes nessa produção e saudáveis ao longo do ciclo produtivo dessa lavoura, né? Lógico, como eu disse para vocês, uma planta bem nutrida, ela também vai ter boas reações aos fatores ambientais, né? Porque quando a gente fala em clima, o clima, ele varia ao longo do tempo, mas os fatores ambientais, muitas vezes eles podem pregar grandes sustos no produtor, né? Podem causar prejuízo, podem causar dificuldades. Então, essas plantas, elas têm que estar minimamente preparadas para que elas possam se recuperar, suportar esses fatores ambientais. Há pouco tempo a gente teve no Brasil uma série de geadas, isso dificultou a produção, a gente teve perdas de plantas. No momento a gente está passando por uma seca grande também, isso pode dificultar ainda mais a produção não só de pitaia, mas de outras plantas, de outras culturas. E se a gente tiver plantas bem nutridas, se a gente tiver um planejamento, a gente pode passar por esses fatores ambientais adversos de uma forma mais eficiente. Para que a gente consiga entender essa caminhada, que é uma caminhada linear, né, que deve ter um objetivo. Então, quando a gente fala em nutrição, em adubação, é muito importante que a gente tenha um objetivo, e esse objetivo pode ser uma meta de produtividade, por exemplo. Como você vai alcançar um objetivo se você não estabelecer uma meta de produtividade? Então, você sempre vai ter uma estratégia que é adequada se você tiver um objetivo, né? Se a sua estratégia não for adequada para aquele objetivo, você muda de estratégia. Mas
mudar de objetivo todos os anos, ou todas as safras talvez não seja a melhor escolha, né? Então, a gente precisa, antes de falar de nutrição, entender alguns conceitos básicos, né? Por que as plantas precisam de fertilizante? E isso é básico mesmo, porque sem um nutriente, a planta ela não completa o ciclo, né? Então, a gente tem vários elementos disponíveis na natureza, mas aqueles nutrientes que a planta precisa, eles são essenciais para que ela complete o ciclo. A deficiência de um nutriente ela é específica também. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes a gente esquece de um determinado nutriente. Então, não tem como suprir a necessidade de um nutriente com um outro nutriente qualquer. Então, eu não posso deixar de aplicar o potássio e compensar isso em nitrogênio, por exemplo, né? No caso dos micronutrientes, eu não posso simplesmente ignorar essa necessidade, essa essencialidade dos micronutrientes. Outro quesito importantíssimo é que o elemento ele deve estar diretamente envolvido com o desenvolvimento da planta. Então, a gente tem alguns elementos que vão ser benéficos, mas a gente tem os nutrientes que vão, sim, estar diretamente envolvidos no desenvolvimento da planta ou dos frutos, de alguma parte desse tecido vegetal. E esses conceitos eles devem estar sempre em mente quando a gente estiver traçando uma meta para adubação, independente do sistema que a gente estiver adotando, tá? Então, os elementos essenciais, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nisso, mas nunca é demais a gente repetir, né? Os macro e os micronutrientes. Os macronutrientes são exigidos em grandes quantidades e os micronutrientes são exigidos em pequenas quantidades. E aí, quando a gente, algumas vezes, fala em macro e micronutrientes, as pessoas pensam que os macronutrientes são mais importantes que os micronutrientes, e não é isso. Os macro e os micronutrientes, eles têm a mesma importância, porque eles são critérios, eles passam por todos aqueles critérios de essencialidade que a gente falou no slide anterior. Então, tanto os macro quanto os micronutrientes, eles são essenciais. O que vai mudar é a quantidade, a necessidade desses nutrientes, né? Então, os micronutrientes são exigidos em pequenas quantidades pelas plantas. Seja pela pitaia ou seja por qualquer outra planta, a essencialidade ela vai existir, e se esses nutrientes não estiverem disponíveis em quantidades adequadas no momento em que a planta requerer, com certeza a gente não vai alcançar aquele objetivo de produtividade que foi traçado lá atrás. E aí a gente não tem uma evolução na produção, e muito menos a gente vai ter qualidade de frutos, né? E quais são os elementos essenciais quando a gente fala em micronutrientes, né? A gente tem uma série aí de micronutrientes que já são considerados essenciais: molibdênio, cobre, cloro, níquel, ferro, manganês, boro, zinco, todos esses são essenciais. E muitas vezes a gente compra ali um complexo de fertilizantes e aplica nas plantas, e tem a ideia de que essa planta está sendo bem nutrida apenas com esse complexo. Por quê? Porque mensurar essa quantidade de micronutrientes, muitas vezes é difícil. Qual a necessidade que essas plantas vão ter de micronutrientes? É algo que a gente precisa pensar, né? Se eles são essenciais, e se a gente faz essa conta para os macronutrientes, se a gente pensa sobretudo em nitrogênio, fósforo e potássio, mas a gente ignora a necessidade, a essencialidade desses micronutrientes, com certeza os seus objetivos não serão cumpridos. Então, os micronutrientes também devem fazer parte dessa estratégia de adubação, de nutrição que você vai ter com a lavoura, seja qual for a fonte, seja qual for o sistema que você vai ter, né? É muito comum a pessoa falar, mas eu não aplico micronutriente e eu nunca percebi nenhuma deficiência. Primeiro, existem deficiências que não são visíveis, e também, talvez você não tenha, a sua lavoura não tenha manifestado essa deficiência, porque o solo sempre pode ter um pouco de micronutrientes, pode ter um pouco de macronutrientes, de micro, mas talvez a oferta não seja a que a demanda da planta exige ali, né? Então, a suplementação muitas vezes ela é necessária e a gente nem percebe, né? Para isso existe a tal da lei do mínimo, né? Que é aquele barril, talvez vocês já tenham visto essa lei do mínimo várias vezes, né? Que é um barril que nunca está completamente cheio,
porque a gente sempre tem algum nutriente em desequilíbrio. E aí vocês vão lembrar que cada nutriente ele tem uma função no tecido vegetal e que ele não pode ser substituído por outro. Então não adianta nada eu não aplicar, ou eu não fornecer boro em quantidades adequadas para a minha planta e tentar suprir isso com cloro, ou não ofertar zinco em quantidades adequadas para a minha planta, mas achar que eu posso suprir isso com qualquer outro nutriente. Não pode. Se eles são essenciais, a gente tem que ofertar em quantidades adequadas, e essas quantidades adequadas, elas estão diretamente relacionadas ao objetivo produtivo que você tem, e também ao estágio de desenvolvimento dessa planta. Então, são vários fatores envolvidos aí, para que a gente consiga adequar e traçar uma estratégia de adubação adequada para o desenvolvimento vegetal, né? E, consequentemente, para que essas plantas sejam produtivas. Lembrando sempre que essa planta, a pitaia, ela apresenta o ciclo CAN, né? E alguns palestrantes já falaram muito sobre isso hoje. Coloquei aqui a foto lá do livro do Teis, né? Mostrando que os estômatos na planta, no escuro, eles vão estar abertos, e durante a luz eles vão estar fechados. Então a gente não tem entrada de CO2 quando a luz do dia está incidindo sobre essas plantas, e que os estômatos são a principal forma de entrada quando a gente fala em adubação foliar, e que a adubação foliar, ela pode sim ser uma estratégia para aplicação de micronutrientes, uma complementação à adubação via solo, ou a fertirrigação, que bem falou aí o Eduardo na palestra anterior, né? Mas que a gente precisa ficar atento a realmente se esse nutriente vai entrar no tecido vegetal e se ele vai chegar ao seu destino. Isso é importantíssimo. Se o nutriente não chegar ao destino que ele precisa estar, de nada adianta você fazer uma adubação. Então você precisa fazer uma adubação que seja eficiente. Esse nutriente precisa estar disponível naquele tecido vegetal que mais importa. Então, se um determinado nutriente é requerido no fruto, mas ele foi aplicado na raiz, por exemplo, e essa planta não consegue absorver esse nutriente de forma adequada, ou ele não chega até o fruto, de nada adianta essa aplicação. Então, mais um fator que vai influenciar não só o estágio de desenvolvimento, não só o clima, não só o nutriente em si, a concentração, mas o momento dessa aplicação. Se você for fazer uma aplicação foliar, você precisa estar atento ao desenvolvimento dessa planta e as características morfológicas que ela vai apresentar. Né? Falamos um pouquinho já sobre os fatores climáticos, e eu acho que isso é importantíssimo, porque os fatores climáticos, eles vão atuar ali diretamente sobre o desenvolvimento da planta. Então, em épocas mais frias, a gente vai ter um crescimento vegetativo limitado, lógico, né? A gente não tem tanta formação de massa verde, e isso pode ser problemático em determinados momentos. O Daniel falou muito bem hoje na palestra de abertura sobre isso, né? O clima influencia diretamente no desenvolvimento da planta, até na abertura das flores, no pegamento dessas flores, e o clima a gente não consegue controlar, a gente consegue estimar como os fatores climáticos vão atuar sobre as plantas, e a gente consegue adotar soluções, mas a gente não vai mudar o clima nunca, né? Então, se você está exposto a uma condição fria, provavelmente essa planta vai ter um crescimento mais limitado. Se você estiver exposto a geadas, essa planta pode queimar, né? Então, são problemas que a gente vai ter no campo e que muitas vezes a tecnologia ali pode ajudar. A queima pode acontecer também por escaldadura solar, né? Se a gente tiver uma época de muito sol, então toda a tecnologia que você usa no campo, ela já foi validada em algum momento. Se vocês usam, por exemplo, sombrite lá no campo, por quê? Para evitar que o sol cause essa escaldadura nos cladóides diretamente. Outro ponto importante, em épocas quentes a gente vai ter uma demanda nutricional maior, porque a planta ela vai absorver mais água, e junto com a água vai os nutrientes. Então, teoricamente, esses nutrientes eles tendem a ser mais acumulados no tecido vegetal. Então, a variação de épocas do ano também vai influenciar na adubação que a gente vai fazer, e aqui a gente nem está falando ainda entre as diferenças entre as fases vegetativa e a fase reprodutiva, né?
O fotoperiodismo também é importantíssimo, porque se a gente tiver um estímulo, qualquer tipo de estímulo que faça a planta passar a produzir frutos, passar da fase vegetativa para a fase reprodutiva, o foco de absorção dessa planta e também a translocação, e no caso dos frutos, a exportação desses nutrientes, ela vai ser alterada, né? Então, é importantíssimo que a gente fique atento, que nem sempre uma solução que funciona numa determinada época do ano, ela vai funcionar em outra. A gente já falou um pouco sobre a absorção de água, então as variações pluviométricas, a época de chuvosa ou a época seca, também vão influenciar. E aí muita gente fala, mas eu tenho irrigação, isso não me influencia tanto. Sim, influencia. Quanto mais chuva a gente tem, mais úmido vai estar esse solo, e é lógico que a reação que essa planta vai ter esse solo mais úmido, em alguns outros momentos ela pode ser desfavorável, né, dependendo da região, pode ser um solo muito encharcado, um solo muito pesado, e que vai causar problemas, ou um solo muito arenoso, que vai ser drenado mais facilmente. Então, não existe adubação perfeita se a gente não tiver como meta uma irrigação adequada e o controle dessa água. Então, mesmo em adubação via solo ou adubação foliar, a gente tem que pensar na água, no molhamento desse solo, independente de ser uma fertirrigação ou não, tá? Então, o estímulo ambiental, ele é fundamental para que a gente tenha a resposta fisiológica dessas plantas, né? E aí, quando a gente fala em adubação foliar, vários aspectos precisam ser pensados. A gente já falou um pouquinho sobre a abertura de estômatos, né? Mas também a umidade, a temperatura do ar. Se a temperatura estiver muito alta, isso pode desfavorecer a aplicação, né? Se a umidade estiver muito baixa, também pode ser prejudicial. Então, a hora em que a gente vai fazer isso também, além da abertura dos estômatos, a gente tem que levar em conta a umidade e temperatura. A gente sabe, por exemplo, que nas épocas mais quentes do ano, ou nas épocas mais secas do ano, em regiões quentes, a gente tem uma tendência à queda abrupta da umidade relativa. Então, na nossa região, Uberaba, por exemplo, a gente tem uma queda gritante da umidade relativa, principalmente agora em setembro, por volta ali de 2 horas da tarde, às 14 horas a gente tem uma queda. Com certeza não é uma hora muito boa para fazer esse tipo de aplicação. Existe uma indicação técnica para isso, então. A planta não responde bem aos horários inadequados, né? Outra coisa, essa adubação foliar pode estar associada a agentes protetores, agentes molhantes ou espalhantes, porque para que a aplicação seja mais uniforme, para que ela seja mais bem aplicada, para que a planta receba o nutriente em toda a parte do tecido vegetal, né? E é lógico, a gente já falou um pouco sobre abertura estomática, né? Não que seja a única maneira dessa planta absorver esse nutriente, mas é a principal delas, então a gente precisa estar atento para essa aplicação, tá? E falando ainda dos estágios de desenvolvimento, ali coloquei a foto de uma planta com menos de 1 ano, e ela já está ali produzindo novos cladódios, né? E ela recebe micronutrientes em quantidades adequadas. E não adianta eu aumentar essa quantidade de micronutrientes na expectativa de essa planta crescer mais. Isso não é viável, porque vejam, essa planta, ela tem uma massa verde muito pequena. Se eu aplicar uma quantidade grande, por mais que haja essa expectativa, não vai acontecer de a planta crescer absurdamente, porque ela recebeu mais nutrientes. Então, essa demanda de nutrientes, ela tem que ser regular e constante, né? Respeitando, lógico, as características genéticas dessa planta. Ela vai ter um crescimento vegetativo de acordo com as suas demandas próprias, né? Então, muitos casos aí de intoxicação são causadas, de fitotoxidez, né? São causados justamente pela aplicação inadequada de fertilizantes. A gente precisa respeitar o crescimento dessa planta. E em adubações com micronutrientes é muito fácil a gente errar, justamente porque eles são exigidos em pequenas quantidades, tá? Em relação ao fornecimento de nutrientes e o crescimento das plantas,
já falamos aqui, se a gente tem uma planta muito pequena, a demanda nutricional, ela vai depender do acúmulo de massa verde, né? Esse acúmulo de massa verde, ele é variável, e é variável como? Por todos aqueles fatores que a gente falou anteriormente, não só a genética, mas também o clima e o estágio em que a planta se encontra. Se a gente tem uma planta que foi recém-plantada, um cladódio novo, né, ele tem pouca raiz, ele vai ter pouca absorção, ele tem pouca massa verde, como que ele vai fotossintetizar material para que ele continue crescendo, para que ele cresça mais rápido? É lógico que a produção dele de fotoassimilados vai ser muito menor do que uma planta que já tem uma área, uma massa verde muito maior aí, né? Então, precisamos respeitar esse tamanho da planta, esse acúmulo de massa. E também se a fase é vegetativa ou reprodutiva. Se a gente está numa fase reprodutiva, a gente já falou isso anteriormente, mas a planta ela vai ter uma necessidade de produzir mais flores e frutos. Então, ela vai transportar aqueles nutrientes que ela conseguir, justamente para que ela alcance esse objetivo. O nosso objetivo, como produtores, é sempre que a gente tenha mais frutos com mais qualidade. O objetivo botânico, ali, biológico da planta é que ela produza frutos e descendentes, né? Então, ela muitas vezes vai mobilizar esses nutrientes e ela vai ser exigida de uma forma diferente. Então, é muito raso a gente falar de uma solução nutritiva que sirva para todas as fases de desenvolvimento da planta e para a fase vegetativa e reprodutiva, né? Vai depender também dos manejos que foram realizados nessa área, se essa planta já sofreu podas, se essa planta foi plantada adequadamente, né? Se ela tem irrigação, se ela passa por um período de fertirrigação, o tipo de adubação que a gente faz também influencia, né? Quando a gente fala em fertirrigação, o Eduardo bem mostrou que a gente tem a oportunidade de ofertar os nutrientes ao longo do tempo. Isso é importantíssimo, porque se a planta precisa desse nutriente ao longo do tempo, ao longo do seu crescimento, não adianta eu entregar tudo num dia só. E é muito o que a gente faz numa adubação via solo. Por quê? A gente não consegue fazer uma adubação via solo de 2 em 2 dias, né? Como existe essa possibilidade em uma fertirrigação. Então, o tipo de manejo que a gente faz também vai influenciar diretamente nesse fornecimento de nutrientes e também no crescimento. E, lógico, a genética, a espécie. Se a gente tem uma genética que se adapta melhor a uma região, ela vai se desenvolver mais rápido, ela tende a produzir frutos melhores. Então, a espécie, os cruzamentos que a gente faz, os híbridos que a gente usa, isso também vai ser fundamental para o sucesso lá no final da produção. E para que a gente possa cumprir aqueles objetivos que a gente teve no início do planejamento, né? Então, a pitaia é uma cultura que tem um planejamento a longo prazo, e, como eu disse para você, se a gente não tem um objetivo produtivo, a gente vai mudar de estratégia todos os anos, né? E isso não é o melhor. Outro ponto importantíssimo, quando a gente fala no fornecimento de micronutrientes, o meio de cultivo. A gente sabe que a maior parte dos produtores no Brasil cultivam aí em solos, né? Mas existe a possibilidade de a gente cultivar também em soluções nutritivas, ou que essas soluções nutritivas forneçam todos os nutrientes que a planta precisa e atendam essa demanda no momento em que a planta precisa, via solução em substratos, por exemplo, né? Então, em alguns países isso é muito utilizado. Se a gente não ficar atento para essas diferenças, obviamente a gente vai ter plantas deficientes. Os solos, por mais que eles sejam deficientes nos nutrientes, eles tendem a ter uma reserva de micronutrientes. Em soluções nutritivas, se eu esquecer, ou por acaso eu não colocar um determinado nutriente, com certeza a planta não vai recebê-lo. E se ele é essencial, com certeza essa planta vai sofrer os danos, ou pode chegar até a morrer, né? Então, pensando em solo, precisamos entender propriedades físicas desse solo, notadamente a gente está falando aqui de textura, né? Eu acho que isso é fundamental. Que tipo de solo você está cultivando? Se você não souber o tipo de solo, você não vai conseguir fazer um planejamento adequado de suplementação nutricional de maneira alguma. E também a propriedade química desse solo, o que esse solo já tem a ofertar, o que a gente precisa repor, teor de matéria orgânica.
conhecer o solo e a disponibilidade de nutrientes para a gente gerar um plano de adubação, isso é fundamental. Então, o solo é muito mais complexo do que simplesmente colocar fertilizante, né? Se a gente não entende esse solo, a gente não consegue fazer um plano de adubação que seja eficiente e seja duradouro e que vai gerar bons frutos com boa produtividade. Por isso, a análise de solo é fundamental, é um dos instrumentos que a gente tem, mas não é o único, mas muitos produtores não se atentam para isso, ou não realizam análise de solo com frequência, mas é impossível fazer um bom planejamento de adubação sem que a gente tenha uma análise de solo, pensando, lógico, em condição de plantio de solo. Se a gente estiver falando em cultivo de solução, precisamos conhecer também as características químicas e físicas do substrato em que está sendo cultivado, ou da solução nutritiva que está sendo fornecida para essas plantas. Então, a gente pode fazer esse fornecimento de micronutrientes às plantas de pitaia por meio de adubação via solo, por meio de adubação via solo, por meio de fertirrigação, por meio de adubação foliar também, né? Então, o fornecimento de todos os nutrientes em quantidades adequadas, ele é fundamental. Ele é fundamental. E deve ser coerente com o estágio de desenvolvimento de cada cultura aí, né? E aqui vamos para algumas evidências científicas que comprovam isso, né? A primeira delas foi até o artigo que o Eduardo citou anteriormente, né? Ele fala um pouquinho sobre micronutrientes, e o que me chamou a atenção nesse artigo é que são mudas, são cladódios que geraram mudas, e o grupo de autores estudou o desenvolvimento dessas mudas ao longo do tempo, né? E eles perceberam que a partir de 180 dias houve um acúmulo maior de nutrientes, de micronutrientes, para todos os micronutrientes testados: cobre, ferro, zinco, manganês e boro. Então, a partir de 180 dias, essa planta começou a responder melhor a esses micronutrientes. Quer dizer que antes esses micronutrientes, eles não eram essenciais? Não, eles eram essenciais, mas a planta não tinha subsídio, não tinha massa verde suficiente para responder a esses micronutrientes. Então, ela não crescia da mesma forma, e, obviamente, ela não armazenava esses micronutrientes, ela não aumentava o teor dos micronutrientes em seu tecido vegetal. E a partir de 300 dias após o plantio dos cladódios, aí os nutrientes passaram a ser acumulados de uma forma muito evidente e exponencial. E vejam na imagem que para zinco, ferro e manganês, esse crescimento ele foi muito próximo, eles foram equivalentes aí, né? E já para boro foi bastante inferior. A partir desses 300 dias não teve um resultado semelhante aos outros micronutrientes, ele parou próximo ali dos 6 miligramas por planta, né? Então, é muito variável isso para cada nutriente. Por quê? Porque o acúmulo desse nutriente é diferente na planta, né? E a absorção também é diferente. Vejam ali, ó, o último nutriente, que é o cobre, ele foi pouco acumulado no tecido vegetal, mesmo lá em 360 dias. E o boro me chamou mais a atenção nesse trabalho, por quê? Porque existia a possibilidade dele ser mais acumulado no tecido vegetal, talvez, mas a mobilidade do nutriente, ela não é boa no tecido vegetal, o boro é considerado imóvel no tecido vegetal. Então, talvez, aquele nutriente que estava disponível para a planta, ele não tenha chegado ao tecido de uma forma adequada. E quer dizer que a forma com que a gente aduba a planta, muitas vezes ela influencia no resultado final, apesar da concentração estar adequada, né? Pode ser que a aplicação, ela permita que esse acúmulo no tecido vegetal aconteça
no momento em que a planta precisa, né? E é justamente disso, da mobilidade dos nutrientes que a gente está falando. Alguns nutrientes, eles são móveis no tecido vegetal, e o boro, especificamente, ele pode ser um grande problema. Se a gente não aplicar o boro no momento em que a planta precisa e no local que a planta precisa, podemos ter sérias dificuldades ali. E o boro é um nutriente que está diretamente ligado à formação das flores. Então, se a gente tem uma deficiência de boro no tecido vegetal e as flores tendem a se formar, a gente pode ter mais abortamento, a gente pode ter uma menor quantidade de flores, e obviamente isso vai resultar lá na produtividade e também na qualidade desses frutos no final, né? Existem alternativas para isso em relação ao boro. O boro ele pode ser aplicado via foliar, ou ele pode ser aplicado em formas diferentes. Hoje a gente já tem o boro que é móvel no tecido vegetal, ele faz o produto, ele trabalha essa mobilidade no tecido vegetal, então mesmo que ele seja aplicado em outra parte da planta, ele vai chegar até as flores, até os frutos. Então, ressaltar aqui a importância das fontes dos fertilizantes que a gente vai utilizar para esse cultivo, né? Esse trabalho foi realizado por um dos alunos do nosso núcleo, né, como trabalho de conclusão de curso dele, e ele apresentou resultados muito interessantes. Ele testou ali doses de um fertilizante foliar que continha níquel, molibdênio e cobalto, e associou esse fertilizante, em várias doses, ao uso de A e B, que teoricamente seria um fertilizante, que seria uma substância que aumentaria o enraizamento desses cladóides e que poderia fazer as mudas crescerem mais rápido. Lógico, se a planta tem mais raiz, ela tende a absorver mais. Mas os resultados que ele encontrou, um dos mais interessantes, é que houve aumento das brotações laterais, isso a 40 dias após o plantio, independente do uso do A e B. Quer dizer, que a influência nessas brotações laterais foi muito maior pela aplicação dos micronutrientes, do fertilizante com micronutrientes. Então, a planta estava bem nutrida, e por estar bem nutrida, ela teve um crescimento de massa verde. E isso não foi influenciado pelo uso do A e B. Teoricamente, a planta com maior quantidade de raiz teria que crescer mais rápido, né? Mas isso não se confirmou, pelo menos não nesse experimento, né? E estamos aí trabalhando em novos projetos para tentar elucidar melhor, né? E aí a gente tenta tirar algumas conclusões desse tipo de ação, desse tipo de aplicação de micronutrientes, né? E algumas conclusões que a gente pode falar, algumas recomendações, que a adubação adequada ela é fundamental para o desenvolvimento de plantas de pitaia, todo mundo sabe, né? Mas que muitas vezes a gente renega essa questão dos nutrientes, né? Se os nutrientes são essenciais e eles não estiverem em quantidades adequadas, a gente não vai ter uma produção satisfatória. A qualidade e a produtividade, elas estão diretamente associadas ao fornecimento de nutrientes. Então, o nutriente que sai do meio de cultivo ou que sai do fertilizante, é ele que vai fazer com que a planta se desenvolva. Então, precisamos pensar que a saúde do solo é também a saúde do ser humano. Os nutrientes que são fornecidos via solo ou via fertilizantes, eles vão melhorar a saúde do ser humano. Se a gente tiver um solo ruim, a gente vai ter frutos ruins e, consequentemente, seres humanos com saúde pior, né? O programa de adubação ele deve atender às demandas locais e temporais. Espécies e fases diferentes de desenvolvimento exigem estratégias diferentes, foi o que a gente falou. Não adianta você ter uma estratégia única se a planta ela é submetida a variações climáticas, a variações de crescimento, de disponibilidade de água. Então, a gente não pode pensar em uma única estratégia, né? A fórmula de aplicação e a formulação, elas são tão importantes quanto aplicar. Não adianta você colocar um nutriente se a fonte estiver inadequada, ou se a formulação, a quantidade desse nutriente também for inadequada. E aí existem algumas outras recomendações que a gente pode fazer.
A primeira delas, não realizar pulverizações foliares em períodos mais quentes, a gente falou sobre isso, né? Mas muitos produtores aproveitam a oportunidade de uma pulverização, às vezes para combater um inseto, alguma coisa assim, já fazem a aplicação do fertilizante, e talvez isso não seja o mais adequado. Para fertigação, a gente tem que usar soluções diferentes, né? Então, pensar nessa evolução da solução ao longo do ano. Não adianta a gente ter uma solução estoque base e não pensar que a demanda é diferente ao longo do ano e ao longo dos anos também, ao longo do desenvolvimento da cultura. A adubação via solo, ela pode ser associada a outros métodos de adubação, e é fundamental que seja, porque se isso não acontecer, a planta não vai se desenvolver adequadamente. Atenção à mobilidade dos nutrientes, é o caso do boro, também é o caso do cálcio, lá nos macronutrientes, né? Se a gente não fizer uma adubação adequada, no local adequado, esses nutrientes não vão chegar ao tecido que devem chegar, né? E no momento a gente tem algumas pesquisas em desenvolvimento, né? Aqui os meus alunos lá do NEAF, do Núcleo de Estudos em Agricultura Funcional, já queria deixar aqui o meu agradecimento pelo trabalho deles, que está sendo muito bem feito e que a gente está tentando caminhar no tema dos micronutrientes especificamente. Então tem alguns trabalhos em andamento e espero que a gente tenha bons resultados em breve. Quem quiser seguir nossa página lá no Instagram, é o NEAF _ IFTM, a gente tem algumas informações sobre o que a gente tem feito e também sobre a cultura da pitaia de uma forma geral. Tem aqui o meu e-mail também, estou disponível para quem quiser mandar mensagem, quiser fazer pergunta depois, quiser discutir alguma coisa, a gente pode tentar evoluir essas ideias, né? Estou à disposição. E fica aqui o meu muito obrigado, estou aberta a perguntas agora, quem quiser se manifestar aí, estou à disposição. Obrigado, agradeço especialmente a Abra Pitaia e ao Instituto Federal pela parceria e pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigada, Eduardo, excelente apresentação. Nós temos algumas perguntas aqui, vou começar pela pergunta do Aldemário. Ele disse assim: em solos ácidos, onde realizamos calagem, o calcário é prejudicial aos micronutrientes se o calcário é prejudicial aos micronutrientes das pitaias. E se ele for prejudicial, como que você pode corrigir esse problema? Aldemar, muito obrigado pela pergunta, né? É sempre muito importante a gente falar de calcário, principalmente por causa do pH, né? E na pitaia, a gente precisa pensar em manter um pH próximo ao adequado para a disponibilidade de nutrientes, né? Então, se a gente tiver um pH muito elevado, pode ser que a gente tenha uma menor disponibilidade desses micronutrientes, ou um pH muito baixo, a gente vai ter indisponibilidade de outros nutrientes. Então, é adequado que a gente mantenha um pH, isso para todas as culturas, ali na faixa de 5 a 5,8, né? Variável ao longo do tempo. Como que a gente vai controlar isso? Unicamente com a análise de solo, então precisa ser feita. E esse controle do pH, gente, da condição do solo, ele depende bastante de um manejo adequado da área. Então, que tipo de planta de cobertura você tem, como é que você trata esse solo, o tipo de fertilizante que você aplica. Ao longo do tempo, você precisa tratar bem para que esse solo te dê boas respostas. Certo. Agora um questionamento da Vanessa. Ela pergunta se fontes de adubos orgânicos são boas alternativas de fornecimento de macro e micronutrientes. Bom, os fertilizantes orgânicos, a gente tem uma disponibilidade grande aí, né? Eles são fontes de nutrientes, de uma forma geral, né? Mas eles, muitas vezes, eles precisam ser complementados, né? E na adubação orgânica, especificamente, a gente tem algumas opções ali para complementar. Se a gente for pensar em adubações convencionais, um sistema de fertilizantes solúveis, os orgânicos podem ser um bom complemento, né? Não só porque eles têm alguns nutrientes, mas também porque eles podem dar uma melhor condição para esse solo, inclusive em pH, CTC. Então, a associação de matéria orgânica, independente da origem, com fertilizantes
solúveis, ele pode ser sim uma opção de sucesso. Um solo que tem baixa disponibilidade de matéria orgânica, dificilmente ele vai ser um solo saudável, vai ser um solo fértil, né? Certo. Agora, sobre adubação foliar, é uma pergunta do Alisson. Ele está perguntando se, na adubação foliar, qual que é o limite mínimo de umidade relativa para estar fazendo essa umidade foliar. E ele também pergunta em relação ao espalhante, se ele não prejudica a camada serosa comum nas pitaias. Sim, em relação à camada serosa, né, primeiro ela pode ser um impedimento, né, se ela receber ali aquele nutriente, o nutriente pode escorrer. Então, o uso de qualquer tipo de adição nessa solução, lógico, tem que ser controlada por um engenheiro agrônomo, e é recomendável que você faça isso com orientação ali do técnico, na hora da aplicação, o tipo de produto que você vai utilizar, né, para que você não use uma dosagem superior e para que você não use um produto que vá atrapalhar essa absorção, tá? Mas eles também servem para uniformização da aplicação, que é o ideal, né? Se você não uniformizar essa aplicação, você não uniformizar essa substância sobre as plantas, a absorção vai ser reduzida. A umidade relativa, ela está diretamente ligada a deriva desse produto também, né? Então, muitas vezes a gente vai perder uma quantidade grande dessas gotículas, então, quanto mais elevada tiver essa umidade relativa, menor vai ser essa perda, né? Dependendo da época do ano, a gente não vai conseguir umidades relativas altas sem chuva. Então, se você vai aplicar um produto desse e está chovendo, lógico, não é recomendável. Mas se você aplicar isso numa umidade relativa lá próxima a 30, 20, com certeza isso vai ser muito mais prejudicial. Então, como resolver esse problema? Sempre aplicar nas horas mais frescas do dia, né? No caso da pitaia especificamente, a luz também vai ser um impedimento. Se você conseguir aplicar isso sem a luz do dia, é melhor ainda, não só por causa da umidade mais alta, mas também por causa da luminosidade e, obviamente, do fechamento estomático, né? Show. Além disso, ele pergunta quais que são os parâmetros ideais de micronutrientes para a pitaia. Então, os parâmetros, eles vão depender muito da espécie e da época de desenvolvimento da planta, né? Então, por isso até eu não coloquei aqui uma tabela padronizando isso. Eu acho que cada sistema tem que ser estabelecido um parâmetro para essa época. E normalmente a gente tende a fazer uma receita de bolo, né? Uma receita de micronutrientes que vai atender aquela demanda. Só que a gente nunca vai ter certeza sem um estudo prévio da cultura, né? E esse estudo prévio envolve tudo aquilo que eu falei, do crescimento da planta, do estágio vegetativo ou reprodutivo, e também das condições climáticas, lógico, pensando também na genética da planta. Algumas das espécies de pitaia vão crescer muito mais rápido que outras, né? Algumas espécies de pitaia vão responder ao clima de uma forma diferente. E se você considerar que é tudo igual, a gente tem uma chance de acertar, lógico, né, porque a gente vai fazer padronizado, mas a gente nunca vai ter um passo acima disso. A gente nunca vai chegar a um objetivo de alcançar a eficiência. Legal. Professor, mais uma pergunta aqui da Vanessa. Ela diz o seguinte: Professora Lavínia? Como as cactáceas, podem usar o sódio no lugar do potássio como para poder suprir, né, esses processos metabólicos? Pode estar alterando o sódio no lugar do potássio? Bom, pensando pela essencialidade, os nutrientes eles não podem ser substituídos. As cactáceas elas têm uma capacidade muito grande de se adaptarem às condições, né? Então, muitas vezes, fisiologicamente, elas vão se adaptar. Isso está muito claro, principalmente pelo ciclo CAN. Em alguns momentos, essa planta ela vai se comportar como uma C4 ou como uma C3, dependendo da condição ambiental, né? Mas a função do elemento no tecido, no desenvolvimento desse tecido, ele não vai ser substituído, né? Então, sempre vai ter um prejuízo ali quando a gente não tiver a oferta adequada desse nutriente. Mesmo que não seja visível. Ah, claro, sim. Tem uma pergunta aqui que ela não é relacionada aos micronutrientes, mas
relacionada aos macrofósforo, que é do Railin. Ele diz o seguinte: considerando a baixa mobilidade do fósforo, porém sua extrema importância, como melhorar esse aporte de fósforo para as plantas de pitaia? Então, a questão do fósforo, gente, está muito ligada principalmente ao solo, né? Solos que têm maior retenção, absorção de fósforo, a tendência é que a gente tenha menor disponibilidade da planta, né? Então, o fósforo, sim, é adequado que seja feita a adubação via solo, mas a gente precisa entender a dinâmica dele em relação à textura. Se for um solo que tende a reter mais fósforo, a gente tem que ter um cuidado maior na aplicação e também na frequência em que a gente vai fazer, né? Hoje em dia a gente já tem regiões aí que tem quantidades enormes de fósforo disponíveis, né? Porque ao longo dos anos as pessoas foram fazendo aquela poupança de fósforo que a gente ouvia falar, e talvez o manejo dessa área, ele possa permitir que esse fósforo se torne disponível, né? Então, se você tem uma área que tem essa dificuldade, a primeira coisa eu acho pegar a análise de solo, levar para o seu engenheiro agrônomo e bolar uma estratégia. A gente tem um foco, a gente vai aplicar? A gente vai aplicar isso de uma forma sólida, a gente vai aplicar isso de uma forma líquida, que fonte que a gente vai usar? Então, essa estratégia tem a ver com isso, né? Tem uma pergunta aqui do Bruno e também do Gustavo. Eles falam sobre enraizantes, e eles perguntam se é possível utilizar o enraizante no plantio e no desenvolvimento do cladódio. E se puder estar utilizando, qual a melhor época de utilizar e também qual o melhor enraizante? Então, no momento, o que a gente teve de informação e o que a gente testou, né, foi a utilização de auxina, né? E foi no momento da produção da muda ali no plantio do cladódio no campo. O objetivo era que essas mudas produzissem mais raízes e que essas raízes fossem funcionais, né? Então, podem existir outras alternativas, né, outras estratégias, mas o que a gente percebeu que poderia ser eficiente é a utilização dessa auxina. A gente usou um A e B, né? No final do experimento, com os resultados, a gente pôde perceber que o acúmulo de massa fresca, ele foi independente da aplicação do A e B, né? Então, a planta não acumulou mais nutriente em parte aérea porque utilizou-se da auxina. Mas o crescimento radicular foi maior, né? Então, pode ser que no período posterior, e eu não consigo afirmar isso porque a gente não fez isso ainda, que no período posterior essa planta, ela tem um desenvolvimento melhor, né? Mas isso foi feito em condições experimentais. Certinho. Professor, nós estamos próximo do tempo de encerramento, então eu retorno a palavra para você, para estar encerrando. Perfeito, Lavínia. Queria aqui deixar meu agradecimento também a todos vocês que estão assistindo, que fizeram as perguntas, que disponibilizaram esse tempo para a gente estar aqui junto, e eu acho que esse crescimento comum ele é muito importante. Agradecer também a organização do evento, que se dedicou aí incansavelmente para que tudo corresse bem, e que estão fazendo um trabalho brilhante, meus parabéns. E a você, Lavínia, por ter aceitado esse desafio de ser moderadora, de participar, de crescer junto aqui hoje. Fiquei muito feliz com a sua participação, com a sua disponibilidade, e me coloco à disposição, quem quiser me chamar, quiser conversar, a gente pode trocar bastante ideia, evoluir nas perspectivas. Pitaia é uma cultura que tem muito potencial e também existe um gama imensa aí para pesquisa, então estou à disposição, podem me chamar. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Então, professor, nós agradecemos a sua participação. Bela palestra. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, e me coloco à disposição aí para o que eu precisar. Excelente apresentação, Eduardo. Sempre bom poder contar com vocês, né? Referências aí na adubação da pitaia, os dois Eduardos. Então, você e o Eduardo Saldanha. Então, agradeço muito, é um tema aí importantíssimo, né?
para a cultura da pitaia, que precisamos avançar bastante. Eu agradeço também a Lavínia pela moderação e qualquer coisa aí, vocês dêem uma olhada aí no chat, né? Talvez tenha mais alguma pergunta do pessoal estrangeiro. E quanto ao público em si, né, se vocês quiserem ter mais contato aí com o professor Eduardo, só entrar lá nas redes sociais dele, do IFTM. Certo, Eduardo? Perfeito, Wander. Muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço e estou à disposição. Podem me chamar nas redes sociais, no e-mail. Vamos lá, vamos trabalhar em prol da cultura para que a gente possa crescer cada vez mais, né? Isso aí, muito obrigado. E agora, pessoal, um pequeno intervalo de 4 minutos. E logo, agora chegou a minha vez. Eu entro para fazer minha apresentação sobre os principais desafios no ciclo produtivo da pitaia.